Pessoal, aqui quem fala é o Gabriel, eu sou o autor do canal Gabriel Brasil, faço vídeos sobre a nossa história, sobre a nossa sociedade e figuras importantes. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a campanha da legalidade, que foi um dos principais fatos da nossa história e que teve como personagem principal o nosso querido Brizola, uma das nossas mais importantes figuras históricas. Bom, nessa época Brizola era governador do Rio Grande do Sul. A campanha da legalidade aconteceu em 1961, com a renúncia do presidente Jânio Quadros em agosto desse mesmo ano, e que inicialmente Brizola suspeitou se tratar-se de um golpe contra Jânio. Por quê? Jânio, nessa época, estava inserido no contexto da Guerra Fria. O Brasil também. O que era essa Guerra Fria? A disputa entre os blocos dos Estados Unidos, da União Soviética e das ideologias, o capitalismo e o socialismo. O Brasil, a essa altura, se encontrava no bloco sob a influência dos Estados Unidos, e Jânio buscava uma posição mais independente. E, como exemplo disso, ele chegou a nomear Che Guevara, que fazendo uma escala no Brasil, ele estava voltando para Cuba, ele condecorou Che Guevara. Ele chegou a aproximar o Brasil da União Soviética, que fazia certas trocas comerciais em troca de produtos como café e etc. E também chegou a fazer aproximações até com a China comunista. Tanto é que o próprio Jango, vice-presidente, estava em visita oficial quando Jânio renunciou. No início, como eu já havia comentado, Brizola pensou que se tratava de um golpe contra ele por causa dessa postura que ele estava tomando. Então, o que Brizola fez? Ele iniciou os preparativos para formar uma resistência, utilizando os recursos que ele tinha enquanto governador do Rio Grande do Sul. Então, Brizola começou a mobilização, primeiro da PM do Estado, que na época era chamada de Brigada Militar, e que estava sob seu comando institucional como governador. Só que, algumas horas depois da renúncia, Brizola teve a confirmação da parte de Jânio de que ele não havia sido deposto por um golpe, sim por uma renúncia dele próprio. Afinal, ele estava passando por muitas dificuldades de governo naquela época. Então, Brizola teve a certeza de que, se não foi tentado um golpe contra o presidente Jânio Quadros, seria tentado contra o próprio Jango. Afinal, Jango, esse sim, era aliado do espectro ideológico de Brizola, e naquela época, com todo aquele contexto da Guerra Fria, qualquer presidente com um olhar mais social e com uma sensibilidade maior voltada a questões como reforma agrária, moradia, educação, era visto sim como alguém próximo ao comunismo, à União Soviética, e era temido como tal. Então, com essa certeza, ele, enfim, mobilizou tudo o que podia para formar uma resistência contra o golpe. Nessa época, nesse dia, horas depois de Jânio ter renunciado, ele já havia recebido a confirmação de que os três presidentes militares da época, os três ministros militares da época, haviam vetado a posse de Jango por motivos de segurança nacional. Os três ministros eram, na época, o general Odílio Denis, que era ministro da Guerra, o almirante Silvio Hack, da Marinha, e o brigadeiro Gabriel Grumos, da Aeronáutica. Esses três estavam inseridos nesse contexto e eles vetaram a posse de Jango por temores do que ele poderia fazer enquanto presidente e tal, dado todo esse contexto que eu comentei com vocês. Só que o que acontece é o seguinte: Jango, nesse interim, estava na Ásia, voltando para o Brasil, ou seja, ele não estava no Brasil durante todos esses acontecimentos. Então, o tempo da sua volta para o país, da sua chegada ao país, era o tempo em que as coisas foram acontecendo. A primeira providência, claro, de Brizola foi mobilizar as forças, os braços armados que ele tinha à sua disposição, começando pela poderosa Brigada Militar do Rio Grande do Sul, bem treinada, bem equipada para a época, e que, como ele era governador, era comandante em chefe, segundo as leis, as regras. Como outra providência, Brizola precisava de algum meio de comunicação em massa para se comunicar com a população. Esse meio era o rádio.
Nessa época já existia a TV, mas ela ainda não havia alcançado toda a força que tem hoje, e o rádio ainda era o principal meio de comunicação em massa. Só que, com a renúncia de Jânio, e com todo mundo já sabendo que a posse de Jango havia sido vetado, as principais rádios de Porto Alegre haviam sido fechadas e censuradas por ordem de comandos militares federais, e só havia uma única rádio que não havia sido fechada, digamos assim. Por que as outras rádios foram fechadas? Porque essas rádios que estavam na cidade de Brizola, governador do Rio Grande, só apoiavam a democracia, e os ministros militares temiam que influência essas rádios poderiam ter. Eu gostaria de comentar com vocês que naquela época os sinais de rádio eram muito mais poderosos do que hoje em dia, que esses sinais são dados por satélite, enfim. Então eles atingiam uma escala muito maior, seja nacional e até intercontinental. Ou seja, por meio da campanha da legalidade com as cadeias de rádio, Brizola conseguiu chegar a diversas partes do país, muito além do Rio Grande do Sul, o que explica o sucesso da campanha. Então, com essas duas medidas, a mobilização da PM, a Brigada Militar do Estado, e com a cadeia da legalidade por meio da rádio, Brizola iniciou a campanha. Ele cercou o Palácio Piratini, montou um estúdio de rádio improvisado no porão do palácio e começou a disparar mensagens chamando o povo a lutarem pela legalidade e pela posse do presidente Jango, conforme dizia a Constituição na época. Essas mensagens de Brizola chegavam a diversas partes do país e a população da capital, Porto Alegre, se voltou para apoiá-lo e chegaram a se candidatar para o exército voluntário, que seria usado na resistência a esse golpe, se fosse dado mesmo. E estávamos diante de toda essa crise. Brizola mantinha sua postura firme, fazia seus comunicados, defendia a Constituição, a legalidade, a posse do presidente Jango, e, com o tempo, esse esforço dele foi gerando resultados. Outras rádios do Rio Grande do Sul se uniram a ele, e também diversos outros políticos de outras partes do país se uniram em apoio a esse esforço, a campanha de legalidade do Brizola. A resistência do Brizola foi tanta e alcançou tanto êxito, tanto resultado, que os políticos de Brasília não queriam a posse de Jango, ou alguns parlamentares do Congresso sugeriram uma alternativa parlamentarista, ou seja, Jango não governaria como presidente num sistema atual, presidencialista, não governaria diretamente. Ele seria um presidente mais cerimonial, com o primeiro-ministro governando de fato. Nesse interim, Jango ainda estava voltando para o Brasil. Na época em que surgiu essa ideia da alternativa parlamentarista, ele estava em Paris. Alguém ligou para ele, informando dessa possibilidade, e ele acabou não gostando. Ele perguntou: eu gostaria de ser a rainha da Inglaterra? Ou seja, rei no meio do governo? Mas era a opção naquele período para que ele pudesse assumir como presidente. E essa opção só foi sequer cogitada e apresentada por causa da resistência de Brizola. Porque se não fosse a rede da legalidade, Jango nem teria assumido como presidente. Talvez nem voltasse ao país, ficasse no exílio. Enfim. Bom, mas a crise ainda continuava. Nesse período, a posse do Jango ainda não era confirmada e os ministros militares ainda tinham o controle sobre os comandos federais, os exércitos, o governo federal, e chegou um ponto em que os ministros militares, para sufocar a rebelião, a resistência, digamos assim, de Brizola, ordenaram o bombardeio do Palácio Piratini, que é a sede do governo do Rio Grande do Sul até hoje. Mas esse ataque, esse bombardeio aéreo só não foi feito porque militares da aeronáutica, do comando que ficou responsável por esse ataque, ficavam em Porto Alegre, desmontaram peças do avião para que esse ataque não fosse realizado. Ou seja, eles sabotaram os próprios aviões para que esse ataque terrível não acontecesse. Brizola sabia que o poder que o governo federal tinha era maior do que o dele, o poder militar, e que a resistência dele poderia sim ser esmagada por uns recursos do governo federal. No entanto, ele sabia que se ele ficasse silenciado
o risco de derrota para causa da legalidade seria ainda maior. Então, ele não parava de transmitir, sempre com a postura firme, sempre apresentando as suas pautas, os seus comunicados nas rádios, e essas ideias chegando ao povo. Quando ele não estava falando pessoalmente, tocava música marcial e campanhas comerciais promovendo a legalidade, o patriotismo, enfim. A coisa chegou num estado tão crítico no Rio Grande do Sul que teve a questão do Terceiro Exército. O que é o Terceiro Exército? O Terceiro Exército era um agrupamento, um ramo do Exército que ficava localizado no Rio Grande do Sul e que, nessa época, e até hoje, claro, é ligado ao próprio governo federal, ou seja, eles não obedeciam ao governador, faziam parte do Exército Nacional. Só que os esforços de Brizola alcançaram tal resultado que esse exército, esse terceiro exército, se via numa posição de desvantagem. Ou seja, se eles tentassem enfrentar o exército da legalidade de Brizola, eles corriam um risco muito sério de perder, e isso seria uma humilhação terrível para as Forças Armadas brasileiras em geral. Humilhação, né? E o que aconteceu foi que, diante disso, o próprio comandante militar desse terceiro exército foi até Brizola. O comandante se chamava Machado Lopes. Ele foi até Brizola, os dois se encontraram e ele praticamente se rende a Brizola e diz que a partir de agora o terceiro comando do exército está sob o comando do Brizola, ou seja, sobre o comando da causa da legalidade. Com isso, Brizola consegue 3 braços de resistência à tentativa de golpe. Primeira, o comando das rádios. A segunda, a cadeia da legalidade, por meio dos rádios. E a terceira seria o comando desse terceiro exército. Ou seja, ele já tinha os meios de se comunicar com a população e o pessoal necessário para formar a resistência armada, caso esses ministros militares quisessem ir até o fim. Diante desse cenário de crise e do risco de guerra civil, Jango acabou aceitando a alternativa parlamentarista. Ele acabaria voltando ao presidencialismo por meio de plebiscito, depois, mas isso é outra história. Mas o que interessa nesse vídeo é que Jango toma posse graças aos esforços de Brizola, por meio dessa campanha da legalidade. E depois disso, esse fato fica marcado e eternaliza Brizola como um dos grandes nomes da história do Brasil, e a campanha da legalidade como um dos grandes feitos da história nacional e uma situação fundamental para entender o Brasil, tanto de ontem quanto de hoje. Todas as crises políticas que nós sofremos, todos os riscos, os problemas estruturais do Estado brasileiro, tudo pode ser entendido se analisarmos eventos como esse da tentativa de golpe de Jango lá atrás e a campanha da legalidade também. Enfim, esse foi o fato histórico que eu gostaria de comentar com você. Se você gostou do vídeo, eu convido você a se inscrever no canal, compartilhar. Agradeço pela atenção e até